No vídeo de hoje, vamos estudar o biólogo Piaget, que dedicou a vida para investigar como o ser humano aprende, desde bebê até a fase adulta. Jean William Fritz Piaget foi um biólogo, psicólogo e epistemólogo suíço considerado um dos mais importantes pensadores do século XX. Nasceu em 9 de agosto de 1896, o mesmo ano que nasceu Vygotsky. Piaget não criou nenhum método porque nunca atuou como pedagogo. Ele dedicou a vida para pesquisar como o ser humano aprende, em especial a criança, como ela cria o conhecimento, como ela adquire. Sua pesquisa foi fundamentada na genética, no desenvolvimento natural da criança. Segundo Piaget, o pensamento infantil passa por 4 estágios de desenvolvimento, desde o nascimento até o início da adolescência, que é onde a capacidade plena do desenvolvimento humano é atingida. Estudou o raciocínio lógico-matemático, que é fundamental na escola, mas não pode ser ensinado dependendo da estrutura de conhecimento da criança, porque a criança precisa ter uma maturidade psicológica para aprender determinados conteúdos. Aqui ele não quer dizer que a criança não é capaz de aprender, quer dizer que a criança não vai ter interesse em aprender, em desenvolver o tema, se ela não tem a compreensão cognitiva sobre o assunto, se ela não tem a maturidade psicológica para aprender aquele conteúdo. Isso porque o conhecimento se dá pelas descobertas que a própria criança faz. Vem do Piaget a ideia de que o aprendizado é construído pelo aluno. Sua teoria inaugura a corrente construtivista que conhecemos. Educar é provocar atividade. Isso é estimular a procura do conhecimento. Segundo ele, o professor não deve pensar no que a criança é, mas no que ela pode se tornar. Quando eu olho essa fala de Piaget, me vem à mente daquela desconstrução de rótulos que é empregada na sociedade. Esse menino não aprende, aquela menina não aprende. Não aprende porque ela não tem estrutura neste momento para aprender tal conteúdo, mas ela é capaz de aprender, de construir seu conhecimento. Para o Piaget, as crianças não aprendem como os adultos. Elas aprendem gradualmente as regras, valores, símbolos e elas vão construindo o seu aprendizado de acordo com a sua maturidade psicológica. Segundo ele, o aprendizado se dá por 2 mecanismos. A aprendizagem acontece a partir do momento que o bebê ou a criança se desequilibra em relação ao novo objeto. Metaforicamente, ele usa esse termo equilíbrio, sair do equilíbrio, se desequilibrar, no sentido de que a criança vai sair do seu eixo normal para buscar conhecer o que é esse objeto. E depois desse desequilíbrio, a criança vai assimilar o que é esse objeto. Exemplo, ela pega um aparelho de celular e assimila um controle remoto fazendo a função de um celular, levando ao rosto, tentando teclar. Ela está fazendo o processo de assimilação.
ela está assimilando um projeto a outro, de acordo com o conhecimento que ela já tem. Passando o estágio de assimilação, a criança vai para o estágio de acomodação. A acomodação se refere à mudança do sistema de assimilação. Assim, depois que a criança aprende que aquele objeto é um controle remoto e o outro é um aparelho de celular, ela já vai adaptar o seu conhecimento de um conhecimento geral, né, um conhecimento genérico, a um conhecimento específico, que quer dizer relacionado a cada objeto em específico. Para o Piaget, o ser humano passa por 4 estágios básicos de desenvolvimento. O primeiro estágio é o sensório-motor, onde a criança aprende através das sensações. A criança ainda não fala, mas ela aprende ao interagir com objetos e as sensações que eles trazem para ele. Segundo estágio é o pré-operacional, que vai dos 2 aos 7 anos e se caracteriza pelo surgimento da capacidade de dominar a linguagem e a representação por meio de símbolos, né? A criança aprende a ver o mundo não só pelo objeto concreto, mas pelos símbolos também. Nessa fase, a criança é egocêntrica, ou seja, não é capaz moralmente de se colocar no lugar do outro. Terceiro estágio, estágio das operações completas, que vai dos 7 aos 12 anos e marca o surgimento lógico nos processos mentais. E a habilidade de discriminar os objetos por semelhanças e diferenças. A partir dos 12 anos, começa a fase das operações formais, que marca a entrada da fase adulta em termos cognitivos. O adolescente passa a ter o domínio do pensamento lógico e objetivo, habilidade para experimentação mental, e isso implica em outras coisas. Relaciona conceitos abstratos e relaciona conceitos sobre hipóteses. Para o Piaget, os estágios são sequenciados, ou seja, primeiro o estágio de 0 a 2 anos, depois o estágio de 2 a 7 anos e assim por diante. E isso também não significa que é uma via de regra, pode também ser flexibilizado de acordo com cada criança e com o desenvolvimento genético de cada família. Ele acreditava também que não só a genética é determinante para o desenvolvimento da criança, mas que o meio que ela vive e com os estímulos que ela recebe. Conhecer o trabalho do Piaget faz nós, educadores, questionarmos a nossa prática e desapegar de velhos conceitos de transmissão de conhecimento que está há muito tempo superado, mas que resiste fortemente nas instituições escolares. Conhecer o trabalho do Piaget torna o professor mais eficiente, consciente do que a criança está preparada para aprender a cada fase, evitando as antecipações que ocorrem geralmente na alfabetização e demais fases do conhecimento. Não é somente para o concurso que é interessante os professores conhecerem o trabalho do Piaget. É importante porque muitas escolas planejam suas propostas de acordo com os estágios de desenvolvimento cognitivo criado por Piaget. Espero que vocês tenham compreendido e gostado do conteúdo. Deixem seu like e se inscrevam no canal para receber mais conteúdos.